Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Que a graça de Cristo Jesus esteja sobre sua vida nesta manhã. Obrigado por você estar aqui nesta manhã. É uma alegria ver os irmãos aqui na casa do Senhor, vivendo esse tempo de comunhão, apesar do distanciamento, mas nós estamos aqui vendo os irmãos. Isso traz muita alegria aos nossos corações. Saúdo também os nossos irmãos que nos assistem pelo Facebook. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vamos nesta manhã, irmãos, convido os irmãos e as irmãs a abrirem a palavra do Senhor em Eclesiastes. Vamos ler Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso devido ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Vou pedir para o Hudson subir só um pouquinho meu microfone, Hudson, só um pouquinho. Obrigado. Oremos. Santo Espírito de Deus, nesse momento pedimos iluminação pela Tua Palavra, que a Tua Palavra fale aos nossos corações, Senhor. Que possamos ser transformados, edificados pelo Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. As evidências, meus irmãos, do autor deste livro de Eclesiastes apontam para Salomão. É provável que Salomão tenha escrito este livro de Eclesiastes nos últimos anos de sua vida. Quando ele estava nos últimos anos de sua vida, ele escreveu esse livro de Eclesiastes. E em torno de 931 a.C., mais ou menos, foi o período que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. E nesta manhã, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre o tema, o tempo de Deus. O tema será o tempo de Deus. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse tema, talvez você já tenha vivenciado isso em sua vida, ou talvez você esteja nesse exato momento vivendo sobre isso, né? O tempo de Deus. E diante desse tema, meus irmãos, nós enfrentamos algumas dificuldades, porque nós temos a dificuldade de nós, seres humanos, nós criaturas, nós filhos de Deus, nós temos a dificuldade de entendermos o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós vivemos nesse tempo que é limitado, vivemos nesse tempo de 24 horas, nesse tempo humano, e muitas vezes nós entramos em conflito com o tempo de Deus. Talvez você já tenha experimentado isso em sua vida, talvez existam algumas situações em sua vida que você já vivenciou, e você disse, depois ali de alguns dias, uns meses, uns anos, talvez você já tenha pensado assim: nossa, se acontecesse aquilo naquele tempo, seria diferente. Mas olha só, aconteceu agora, porque aconteceu no tempo de Deus, não aconteceu no nosso tempo.
Então, talvez você já tenha vivenciado isso em sua vida. O tempo de Deus. E é sobre isso, nesta manhã, que nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema. Convido os irmãos a olharem para o verso 1. O verso 1 do texto nos diz assim. E eu queria, em primeiro lugar, vamos estar nesta manhã abordando quatro assuntos, e o primeiro deles será: tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. É exatamente isso que nos diz o verso 1. Vejamos só. Tudo tem o seu tempo. Hoje o negócio aqui está meio complicado, irmãos. Mas com paciência nós vamos ajeitando aí. Tudo tem o seu tempo. O verso 1 nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, meus irmãos, diante desse verso 1, nós podemos refletir que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, como já falamos na introdução. Esse tempo, e muitas vezes diante desse tempo nós entramos o quê? Em conflito com esse tempo, né? Mas nós precisamos entender que o tempo de Deus, por ser diferente do nosso, nós precisamos entender que Ele é perfeito. Nós somos imperfeitos, mas o tempo de Deus é perfeito. E quando nós refletimos sobre isso, olha só o que nos diz a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não demora a fazer que prometeu, pois alguns pensam, olha só o que nos diz, pois alguns pensam, pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Então olha que texto maravilhoso está nos dizendo: o Senhor não demora, como alguns pensam, né? Então, como nós dissemos, meus irmãos, o nosso tempo é limitado. Vivemos nesse tempo de 24 horas, e o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus atua em sua soberania, Deus é soberano sobre todas as coisas. E olha só, para nós entendermos um pouco melhor essa diferença entre o tempo de Deus e o nosso tempo, 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, nos diz: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A palavra do Senhor está nos ensinando isso. Então, meus irmãos, nós somos limitados, e por essa limitação nossa, muitas vezes nós entramos em conflito com o nosso tempo, com o tempo de Deus. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira, do nosso jeito, no nosso tempo, na hora que nós achamos melhor. Talvez você já tenha vivenciado isso em sua vida, esteja vivenciando. Eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, da maneira que eu planejei, da maneira que eu sonhei. Quantas vezes nós não já pensamos assim, não agimos assim? Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. E muitas vezes, diante disso, meus irmãos, nós questionamos a Deus. Questionamos e perguntamos: por que, Senhor? Por que o Senhor está demorando? Por que o Senhor está demorando em me responder? Já faz tantos anos que eu estou orando, já faz tantos anos que eu estou pedindo, por que ainda não aconteceu? E nós vamos entrando nesse conflito com Deus, do tempo de Deus e no nosso tempo. E o texto que nós lemos de 2 Pedro nos diz muito claro isso, irmãos: o Senhor não demora, o Senhor não demora em fazer o que prometeu. Mas por que nós entramos nesse conflito, meus irmãos? E por que nós pensamos assim? Porque o Senhor está demorando. Talvez você já tenha pensado isso. Muitas vezes nós pensamos assim porque nós estamos levando uma vida muito agitada. Estamos fazendo coisas demais. Estamos sobrecarregados. Estamos com tantas tarefas. Estamos com tanta correria em nossas vidas. E muitas vezes nós não temos tempo nem para estar com a nossa família, tempo de desfrutar de uma refeição maravilhosa com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Estamos nessa correria. E diante
dessas acumulações que nós vamos colocando sobre a nossa cabeça, sobre as nossas costas, nós chegamos ao ponto de pensarmos: por que o Senhor está demorando? Mas na verdade, meus irmãos, o Senhor não está demorando. Nós que estamos apressados. Nós que estamos agitados. Nós é que queremos que as coisas aconteçam agora, nesse exato momento. Nós queremos as coisas para hoje. E é isso que nós precisamos entender, que Deus não demora. Deus faz as coisas corretas, Deus faz as coisas certas no tempo dele. E nós precisamos aprender isso, meus irmãos, que Deus, Ele age segundo a sua soberana vontade. E nós precisamos aprender a descansarmos sobre o tempo de Deus, o jeito, o modo de Deus agir. Nós entramos nesse conflito porque muitas vezes estamos vivendo uma vida muito agitada. Queremos que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Em segundo lugar, meus irmãos, queria falar sobre não pegue atalhos. Não pegue atalhos. Uma coisa interessante, meus irmãos, quando a gente está refletindo hoje sobre o tempo de Deus, é que diante do tempo de Deus, muitas vezes nós queremos pegar atalhos. Nós queremos pegar o caminho mais curto, o caminho mais fácil. Nós queremos dar uma mãozinha para Deus, mas existem muitas pessoas assim. Talvez você já tenha vivenciado isso, eu também já vivenciei que momentos que a gente quer dar uma mãozinha para Deus. Senhor, está demorando, eu vou te dar uma ajuda. Daí a gente começa a fazer coisas que Deus não nos mandou fazer. Nós começamos a agir conforme as nossas vontades, segundo os nossos pensamentos, nossos planos. E com isso nós acabamos cometendo muitos erros, por causa dessa pressa, dessa ansiedade que nós vivemos. E pegar atalhos, meus irmãos, isso traz muitos prejuízos para nossas vidas, porque os atalhos nos levam para longe de Deus. Os atalhos nos afastam de Deus, nos afastam da sua vontade. Deus tem um plano, Deus tem uma vontade para a sua vida, mas quando nós pegamos atalhos, quando nós queremos encurtar esse tempo, quando queremos fazer as coisas da nossa maneira, nós nos distanciamos, nós pegamos outros caminhos que não são os caminhos de Deus. E daí surgem os questionamentos: por que, Senhor? Mas Deus te mandou pegar a direita e você foi para a esquerda. Deus está mandando você esperar, ter calma, ter paciência, mas você está agitado, você está apressado. É por isso que muitas vezes ficamos questionando a Deus: por quê? Por quê, Senhor? Uma coisa muito importante: não pegue atalhos, meus irmãos. Que possamos não pegar atalhos. O atalho, ele é atrativo. Ele é mais curto, mais fácil. Mas ele tem o seu preço também. Terceiro lugar, o tempo de Deus é perfeito. Uma coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, é que quando nós refletimos sobre o tempo de Deus, nós precisamos entender e colocar em nossos corações que o tempo dele é perfeito. Por mais difícil que seja de entendermos isso, meus irmãos, o tempo de Deus é perfeito. Coloque isso em seu coração nesta manhã. Olha só o que nos diz o verso 2 do texto: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Estudando sobre esse verso, meus irmãos, eu fiquei pensando sobre a vida do agricultor. Vamos imaginar aqui em nossa mente a vida de um agricultor. O agricultor tem que plantar, mas ele planta no momento certo, na hora certa. E depois de plantar, o que o agricultor tem que ter? Paciência. Tem que ter calma. Ele tem que esperar, porque se no processo ali de espera, até dar o fruto, ele for apressado, quiser interromper esse processo, ele vai causar dano à sua plantação. Ele tem que plantar e ter paciência. Tem que esperar, para que ele possa o quê? Colher frutos bons.
colher os frutos no tempo certo, na hora certa. Interessante essa analogia que nós fazemos com o agricultor. Precisamos ter paciência, porque o nosso tempo ele é imperfeito. Quando nós queremos fazer as coisas segundo a nossa maneira, nós precisamos ter isso em nossa consciência. O nosso tempo é imperfeito, mas o tempo de Deus é perfeito. E diante dessa reflexão que nós colocamos aqui de plantar e de colher, termos paciência para esperar gerar o fruto, nós podemos refletir também, colocar uma pergunta sobre as nossas vidas. O que eu e você temos plantado? O que eu e você estamos plantando? Paciência ou agitação? Espera ou pressa? Temos plantado os bons frutos, colhido os bons frutos? Para colhermos bons frutos precisamos ter paciência, precisamos esperar a vontade de Deus sobre as nossas vidas, porque senão nós não iremos colher bons frutos. O que temos plantado? Amor, perdão, compaixão, misericórdia. Que possamos plantar, meus irmãos, coisas boas, coisas que deem frutos, coisas que frutifiquem, coisas que enalteçam o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Plante amor. E quando nós pensamos ainda sobre o tempo de Deus ser perfeito, meus irmãos, quando nós pensamos sobre isso, nós descansamos no Senhor, porque nós entendemos que Ele age de maneira soberana e de maneira correta. O nosso Deus ele é verdadeiro, o nosso Deus ele é justo, o nosso Deus ele é fiel, e o tempo dele é sempre perfeito em nossas vidas. Ninguém melhor do que Deus te conhece. Ninguém melhor do que Ele nos conhece. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa mente, Ele conhece as nossas intenções, Ele conhece aquilo que está passando em nossa mente. E é por isso que nós precisamos aprender a descansar no tempo de Deus, porque o tempo dele é perfeito. O tempo dele é perfeito. Olha só o que nos diz, meus irmãos, Salmo capítulo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e se tornam sábios os inexperientes. Salmo 19, 7. Quando nós entendemos, meus irmãos, que a vontade de Deus, o tempo de Deus é perfeito, nós encontramos paz em nosso coração. Isso é algo maravilhoso. Eu e você encontramos paz. Vivemos menos agitados, menos ansiosos, porque nós sabemos que tem um Deus cuidando de nossas vidas. E que tudo acontece segundo a sua vontade. Segundo o tempo dele, não o nosso. Nós encontramos paz nisso. E é por isso que eu e você não precisamos viver preocupados. Viver ansiosos pelo dia de amanhã. Pelo nosso futuro, com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa saúde. Não precisamos, porque nós temos um Deus que é dono de tudo. Ele é dono do tempo. Ele é dono das nossas vidas. E é por isso que eu e você, nesta manhã, podemos descansar sobre o tempo de Deus, porque o tempo dele é perfeito sobre as nossas vidas. Partindo agora, meus irmãos, para o verso 4. Verso 4. Quero falar sobre Deus de promessas. Deus de promessas. Vejamos só o que nos diz o verso 11 do texto de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Guarde isso, Deus de promessas. E o texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, o verso, nos diz algo tão maravilhoso. Também pôs a eternidade no coração do homem. Deus pôs o desejo da eternidade em nossos corações. Como é maravilhoso isso, meus irmãos, porque nós vivemos aqui neste mundo com o desejo da eternidade. Se você tem esse desejo em seu coração, é porque o Senhor
O Espírito Santo de Deus colocou isso em você. É por isso que nós podemos declarar que nós vivemos aqui neste mundo como peregrinos, forasteiros. O nosso lar, a nossa morada não pertence a esse mundo, mas nós vivemos para a glória, nós vivemos para algo maior, nós vivemos para as riquezas celestiais, para aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que a palavra do Senhor nos diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. É para isso que nós vivemos, para a eternidade. E isso faz toda a diferença em nossas vidas. Isso faz toda a diferença em nosso coração, porque o nosso maior tesouro não está aqui, mas sim na eternidade. Por isso, meus irmãos, diante das promessas de Deus, não duvide das promessas de Deus sobre a sua vida. Quem quer colocar dúvida em nossos corações, em nossa mente, é o inimigo. O inimigo a todo instante está se levantando contra nós, querendo lançar dúvidas, questionamentos. Será que Deus vai agir? Você está esperando o tempo de Deus? Olha as oportunidades na sua frente. Deus te mandou esperar, mas até agora nada. Faz quanto tempo você está orando, você está fazendo, e Deus até agora não fez, não respondeu? O inimigo lança essas dúvidas. O inimigo coloca isso em nosso coração. Não duvide das promessas de Jesus. Não duvide das promessas de Jesus. E algumas das promessas de Jesus, meus irmãos, é que Jesus é vida. Jesus veio nos trazer vida. Pois Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus também é a paz. Jesus é a paz para os que estão cansados, sobrecarregados. Vinde a mim que eu vou aliviar vocês. Promessa de Jesus. Jesus é a salvação. Jesus veio nos trazer a salvação. Hoje nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Jesus veio nos reconciliar com o Pai. Jesus veio nos trazer a salvação. E através dessa salvação, Jesus nos promete o quê? A vida eterna. Promessas de Jesus. Outra promessa de Jesus para as nossas vidas: um dia eu voltarei. Um dia Ele irá voltar para nos buscar, para assim, eternamente, reinarmos com Ele, estarmos na glória, desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Diante das promessas de Deus, meus irmãos, não duvide, não duvide. Deus tem planos para a sua vida, Deus tem sonhos, Deus tem propósitos, Deus tem caminhos corretos para o seu viver. Confie nisso. Deus tem muitas coisas para realizar em sua vida. Enquanto nesta vida nós tivermos fôlego de vida, Deus quer realizar muitas coisas através de você. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque o nosso Deus, Ele é fiel, o nosso Deus, Ele é justo, e nisso nós podemos descansar o nosso coração. Certa vez, ouvindo a pregação de um pastor, ele disse que nós precisamos falar com Deus, falar para Deus assim: Senhor, coloque em meu coração e em minha mente os teus sonhos. Os irmãos, não sei se os irmãos já tiveram essa experiência. Se você não teve, faça essa experiência. Fala para Deus: Senhor, coloque os teus sonhos, aquilo que o Senhor quer para a minha vida em meu coração. Você terá experiências incríveis, meus irmãos. Porque Deus colocará os sonhos que Ele tem em seu coração. Deus irá compartilhar o coração dEle com você, ao ponto de que você vai começar a sonhar, ao ponto de que você vai começar a desejar coisas que você nem mesmo vai entender. Por que eu estou querendo fazer isso? Por que eu estou sentindo isso? É porque Deus encontrou em você um servo, um filho disposto a obedecê-lo. E o Senhor irá compartilhar o seu coração para com você, os sonhos dele para você. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, e que diante desta palavra
possamos confiar em nosso Deus. Possamos confiar no tempo de Deus. Ele age, Ele atua. Que eu e você possamos descansar o nosso coração. Não viva agitado, não viva ansioso. Eu sei que é difícil isso, meus irmãos, eu falo isso por mim mesmo. Não é fácil vivermos menos ansiosos, menos preocupados. Mas é algo que nós precisamos aprender. Precisamos pedir para o Espírito Santo de Deus nos ajudar. Possamos descansar sobre o tempo de Deus, porque o tempo dele é perfeito. O tempo dele é perfeito. Descanse sobre isso. Talvez você tenha chegado aqui nesta manhã agitado, preocupado com alguma coisa, ansioso, desesperado. Mas no tempo de Deus, você pode encontrar descanso para a sua vida. Porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus de promessas. E nesse Deus eu e você podemos confiar, descansar os nossos corações.